E hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes de falar dessa convidada, eu queria falar dos nossos patrocinadores, né? Que eu tenho aqui. Vamos lá, o primeiro patrocinador é Aporte Cultural. Você sabia que qualquer pessoa pode transformar o seu talento em um projeto cultural incentivado? Seja você fotógrafo, artesão, cozinheiro ou especialista em qualquer área, existe uma oportunidade esperando por você. Há mais de 10 anos atuando em projetos culturais, a Aporte Cultural ajuda pessoas a inscreverem suas ideias nas leis de incentivo, transformando o seu conhecimento em projetos reais. Quer tirar o seu projeto do papel e acessar essas oportunidades? www.aportecultural.com.br. E um outro patrocinador é Simples e Natural. Simples e Natural é uma marca que traz praticidade e sabor para suas refeições, com refeições congeladas, feitas com temperos naturais, sem conservantes e com baixo teor de sódio. Elas são ideais para quem não vive de dietas restritas. Em apenas 6 minutos no micro-ondas, você tem uma refeição deliciosa e nutritiva à sua disposição. Se você busca uma alimentação simples e natural, a Simples e Natural é a escolha perfeita para o seu dia a dia. @simplesenatural.cps, que é Campinas, né? E Elce Produções. Elce Produções também, viu? Será que é coincidência? Quer transformar suas ideias em experiências inesquecíveis? Entre em contato com a Elce Produções e descubra como podemos ajudar a dar vida ao seu projeto cultural. Seja para eventos, produções audiovisuais ou gestão de redes sociais. Estamos prontos para criar algo incrível ao seu lado. Vamos juntos fazer acontecer. E é isso aí. E agora eu tenho aqui a nossa convidada, Jaque Medeiros. Antes de mais nada, eu já vou falar o arroba dela, que é @Jaque Medeiros PT. Adoro esse PT. Mas a Jaque é a nossa convidada. Jaque, eu queria que você se apresentasse, porque ninguém melhor do que a gente mesmo para falar da gente. Sim. Se eu for falar de você aqui, eu vou falar só o que eu sei. Certo. Mas você sabe muito mais sobre você. Seja bem-vindo, antes de mais nada. Primeiramente, muito obrigada. Muito legal assim, esse formato, estar aqui com vocês, construindo cultura, que é importante a gente ressaltar, né? Cultura é necessária e que a gente precisa conversar muito a respeito. Eu sou a Jaque, né? Como você colocou. Sou bastante coisa, né? Porque chegar aqui, 35 anos, a gente tem que chegar com um currículo muito longo, muito extenso, né? Mas principalmente de vida e não só da base curricular, falando sobre academia, essas questões. Mas eu sou formada em jornalismo científico, mestra pela Unicamp, né? Fiz rádio e TV com meu companheiro amigo aqui também, que fez PP, mas eu fiz rádio e TV. E também fui candidata a vereadora esse ano pela cidade de Campinas. E estamos nessa corrida, né? Conforme a gente vai conversando, vou falando um pouquinho mais do que eu sou, né? Mas sim, de primeiro, mas basicamente isso. Que legal, Jaque. Quando eu vi você, revi você na televisão, eu estava assistindo Fantástico. Quer me encontrar em casa no domingo à noite assistindo Fantástico. Eu tava lá assistindo Fantástico, aí veio o comercial, aí passou na televisão a Jaque. Eu falei, caramba, peraí, a Jaque, eu não tô acreditando. E aí eu vi uma campanha política onde estava lá a Jaque, e eu queria saber como é que você entrou nisso, assim, do nada, como que foi? Eu nunca imaginei, nunca imaginei você nesse meio. Assim, como eu trabalho com cultura, eu sei que tem tudo a ver com política, e assim, foi um prazer, eu fiquei muito feliz de te ver lá, tanto é que não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia eu te mandei uma mensagem, falei, pô, já que tô aqui, tô torcendo, vai dar tudo certo, mas eu fiquei muito feliz de te ver lá. E como é que você entrou nisso? Como é que foi? Então, fazendo parte da comunicação, essa vida da comunicação leva a gente para lugares que até é interessante a gente pensar, né? Quando a gente faz faculdade, a gente pensa muito em nichos, né? Eu vou trabalhar fazendo jornalismo, especificamente fazendo jornalismo de bancada, vou trabalhar fazendo redação, vou trabalhar fazendo isso. E o jornalismo me levou para a política. Eu fui assessora parlamentar de um vereador na cidade de Valinhos. Trabalhei por 2 anos por ele para fazer especificamente a parte de comunicação. E durante esse trajeto surgiu o convite para que eu fosse candidata a vereadora da cidade de Campinas. Mas lógico que a gente não começa daí, né? Sim. Eu falo que quanto mulher preta, nosso corpo é político. A gente está fazendo política, mas sem ferramentas. A gente consegue fazer isso no dia a dia, fazendo o trabalho, até mesmo por conta do mestrado. Eu fazia um trabalho social, que foi quando eu me formei, de levar o jornalismo para a periferia.
Então, eu aprendi e sempre achei necessário que as comunidades tivessem esse jornalismo, uma forma de se comunicar. Então, fazer uma comunicação comunitária, ensinar eles a fazer a comunicação comunitária. E foi assim que eu comecei a desenvolver esse trabalho, até mesmo porque eu acho que quanto a gente aprende dentro das universidades públicas, a gente tem que devolver de alguma forma. E esse foi uma forma que eu encontrei de devolver aquilo que eu consegui aprender com muita luta, né? Eu sempre falo assim, porque foi uma luta mesmo fazer o mestrado. E eu fazia esse trabalho de levar para as comunidades aquilo que eu aprendi, fazendo eles se organizar quanto grupo para poder falar das situações que estavam passando ali na comunidade. Então, eu venho fazendo esse trabalho de militância dentro do movimento negro também, até mesmo por conta do meu trabalho de mestrado, que foi das telejornalistas negras. Então, tem toda essa mobilização que eu já fazia de bastidor, né, de território, no dia a dia. E é assim que surgiu esse convite. Mas isso não em gabinete. Lá pro gabinete você não fazia nada disso. Não. Né? Você tinha uma outra tarefa. Outra tarefa. Essa parte de mobilização, assim, era mais por conta da minha trajetória mesmo, dessa minha corrida da comunicação, e aí depois pensar no mestrado. E aí foi fazendo essa corrida que me levou a já estar fazendo política, né, de certa forma. Sim. E aí, quando eu vou pro gabinete, eu começo a entender a parte institucional da política, como né? Funciona o negócio. Que é diferente, porque é a forma de você ter ferramentas e se organizar e conseguir fazer certas coisas que, às vezes, você estando ali, né, da comunidade, até mesmo sendo muito bom, que você faça essa mobilização necessária, mas você não tem ferramentas suficientes para fazer certas mobilizações. E ali dentro da instituição você consegue ver caminhos possíveis de mudar a realidade, o dia a dia. E aí foi assim que eu fui para a política, porque eu falei, não, eu preciso de mais ferramenta. Eu já estou fazendo política, né? Sim. De certa forma, mas eu preciso potencializar isso. E foi assim que eu fui. O legal é que tudo que a gente vê, que a gente cria uma identidade, a gente quer participar. Isso. A gente quer estar junto, a gente quer fazer parte. E assim, eu sei que desde pequeno eu sempre quis estar envolvido com projeto social. Teve uma época que eu fui para a igreja, e tanto é que assim, a igreja ela tem um papel fundamental na questão social. Tá certo que tem a religião, só que assim, ela tem um papel fundamental quanto para a sociedade. E quando eu cheguei, eu vi que tinha um monte de gente se reunindo, lógico que pela religião, mas todo mundo fazia um projeto fora da igreja para ajudar o próximo. Falei, cara, eu tô no lugar certo, é aqui que eu quero. E fiquei na igreja durante 15 anos. Mas eu acho que assim, a pessoa ela se identifica com alguma coisa. E aí você, quando você se identifica com isso vem de família? Sua família é toda envolvida com projetos culturais, sociais? Sim, totalmente. Eu falo que falar que eu cheguei aqui sozinha, né, o tamanho é um absurdo, porque assim, cheguei por mulheres fortes, mulheres muito competentes, guerreiras, que me fizeram sonhar um dia chegar numa universidade pública, porque não é uma realidade para todo mundo, né, é uma dificuldade gigante. Sim. E até mesmo pra gente, pra mim, que fui... Que bairro que você é? Eu sou do... Você conhece o Roseiras? Sim. Ali do Roseiras. Sim. Então, quando a gente vem de uma periferia, porque eu vim na periferia, sim, e você fala assim, caramba, tá muito longe. A faculdade, a universidade. Exato. Aí você vê uma pessoa que tá perto de você, que vai, que faz. Peraí, ela pode, eu também posso. Exato. Não é algo construído na escola, né? Sim. Quando eu sempre estudei escola pública, e a gente nem pensa em, né, assim, parece até um absurdo você pensar em ir para uma universidade pública, porque você fala, nossa, gente, não é um lugar para mim, eu não posso, até mesmo porque não é que a gente não pode, né, que vamos deixar claro, mas não é uma construção, e a gente, tudo que você faz, passa pela educação, tem que ser uma construção. Sim. E todo mundo ali pode, só que a gente tem que ter essa construção sendo feita e realizada diariamente, e não era algo real, assim, no meu dia a dia, não tinha isso, e então nem pensava em fazer uma universidade pública, até mesmo porque a minha primeira graduação fiz uma universidade particular, sim, né, com uma... É bom falar também, uma graduação particular, mas acessível, né, que sim, é um colégio que tem um valor que dá para, né, para ser pago assim. E depois, no decorrer assim, da minha com professores também que acreditaram em mim, falaram, não é possível, vai, faz, tal.
E aí foi algo que muda porque a gente começa a entender que não estar também lá é um projeto. Sim. É um projeto de não estar pessoas negras, periféricas, pobres, Sim. enfim. É um projeto que acaba, por vezes, dando certo. E por isso que a gente tem que contrapor esse pensamento também. E a sua família é envolvida com isso? Isso. E aí a minha família... Voltando, né? A gente vai falando. Não. Mas a minha mãe, ela é funcionária pública da Unicamp. Ela foi funcionária pública da Unicamp. A minha avó, antes disso, empregada doméstica, trabalhou para muito tempo para grandes barões. Eu gosto de colocar assim, barões mesmo aqui da cidade de Campinas, porque a cidade de Campinas tem esse histórico péssimo, né? De ser a última cidade a abolir a escravidão. Muita gente não sabe disso, você acredita? No dia 13 de maio desse ano ainda, eu fiz um post. E eu falei realmente sobre isso, porque muita gente não sabe disso, dessa referência da data de Campinas. Muita gente não sabe. E eu acho incrível não saber disso. Também isso. É história e aí a gente pode até falar sobre isso, porque meu trabalho foi sobre apagamento. Isso é um apagamento, né? É interessante que as pessoas não saibam e por quê, né? E aí a minha avó trabalhou por muito tempo por barões inclusive do café, donos de empresas de café, e não recebia, era aquele trabalho, escravidão, né? Porque ela trabalhava em troco de uma escola e comida, basicamente, né? Pelo mínimo, né? Pelo mínimo, e daí com o tempo ela foi entendendo esse processo, conseguiu sair de lá, foi trabalhar no Irmãos Penteado, com muita luta também, aí já foi mudando, conseguiu a aquisição do primeira casa, que foi um projeto habitacional também da cidade, para pessoas que precisavam ter essas casas, e ela consegue fazer minha mãe já pular mais também um degrau, fazer a graduação de assistência social, e então a minha mãe também já consegue dar um suporte maior para a gente poder fazer. Então, assim, a minha história são de mulheres que lutaram muito e que deram suporte para que outras mulheres fossem um pouquinho mais à frente. E a minha mãe sempre participou de movimentos sociais e trabalhistas também, por conta da Unicamp, entendendo a necessidade do trabalhador, e sempre passou isso para a gente precisa mobilizar, levando a gente no grito dos excluídos, levando a gente também para as paradas LGBTs, que é uma parada para poder ter a consciência também das pessoas que estão ali, precisam ter visibilidade, precisam ter políticas públicas pensadas também. Então, sempre teve esse contato, assim, olha, é difícil para a gente, é difícil para outros, e a gente precisa se mobilizar, se mobilizar. Então, isso foi passado por mulheres, para mim, que cheguei nesse momento. Então, nada começa... O legal é que, assim, eu imaginando os passos da sua avó, da sua mãe e o seu, você tá dando um passo gigante para passar isso para sua filha. Isso. Né? E assim, eu acho que lá no futuro ela vai pensar, puxa vida, o que a minha mãe fez e olha onde eu posso chegar. Exato. Isso é muito interessante, isso é muito bonito. E é isso que eu falava para todo mundo. Eu acho que quando a gente dá esse passo, que não é fácil, é muito difícil, né? É muito difícil, tem muitas camadas ainda para a gente conseguir, de fato, avançar e conseguir ter uma representatividade maior na Câmara Municipal de Campinas, né, quanto esse agente político, mas a gente está deixando sonhos, a gente está plantando sementes e falando para essas crianças e falando para outras que é possível e que a gente pode, que a gente deve ocupar esses espaços. Então, eu saí muito feliz, né, por mais que eu não tenha entrado, mas por ter deixando essa possibilidade, né, porque a gente precisa de representatividade. Sim. E a representatividade é isso, é ser exemplo, é estar à frente e falando para as crianças olhando, falando, poxa, nossa, que legal, o cabelo dela é igual ao meu, ela é igual a mim, então, nossa, eu também posso, sabe? Sim. Então, e foi a primeira tentativa também, né? Tem outras tentativas ainda. Isso. Você tá nova. Né? Eu me considero um cara com uma 18 Não, 18 não, mas assim, com um espírito jovem. Sim. Entendeu? Assim, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Por exemplo, meu filho tem 7 anos. Pô, eu brinco com meu filho como se eu tivesse 18. Entendeu? E assim, a gente tem que ir pra... Então, assim, eu acho que essa foi a sua primeira tentativa. Daqui 4 anos tem de novo. Sim. Acredito eu que você vai continuar com essa garra, com essa determinação. E o que mais me chamou a atenção foi exatamente assim, eu falo quando a gente se identifica com as coisas, foi exatamente isso, eu me identifiquei com você, me identificava quando a gente fazia faculdade junto, e depois a gente tentou fazer outro trabalho junto, né? Sim. Não deu certo, mas assim, eu sempre lembro de quem me traz uma referência, me traz uma lembrança ou uma identidade.
E aí, assim, quando eu te vi no meio da política, eu falei, puxa vida, dá para fazer muita coisa se ela, por acaso, vier a entrar. E assim, eu penso na questão cultural da cidade, da região. O que você pensa em relação a isso? O que dá para a gente agregar? Como que a gente pode criar caminhos dentro da cultura em Campinas e na região? É algo extremamente necessário. Durante a minha campanha, eu falei sobre conexões culturais. O que é conexões culturais? A gente tem uma cidade muito rica culturalmente, a gente sabe, com grandes referências, da parte até da música clássica e tudo mais, só que a gente deixa de ver os outros lugares também que contribuem com a cultura de Campinas. Então, o que seria a conexão cultural? Criar mais eventos, criar mais possibilidades para produtores culturais, trazer essas referências da sua região, da cultura do hip hop, do rap, da batalha de rap, e fazer esse grande evento da cidade, potencializando os artistas da nossa cidade. Porque eu vejo que Campinas insiste em deixar uma mesma imagem, a gente não tem essas conexões culturais, a gente, por vezes, até parece que não tem, né, outras culturas aqui na cidade. Então, a gente tem que gerar isso, se faz com política pública, colocando dinheiro nisso, colocando incentivo para esses produtores que estão já fazendo essa mobilização lá na sua região e fazendo um grande festival, né, que é possível se fazer aqui na cidade, potencializando esses artistas. Então, a minha ideia era mais nesse sentido, de fazer força para que a gente tenha visibilidade para as questões dos artistas no território, das periferias, e trazer isso para o centro de Campinas com um grande festival e potencializando isso no decorrer também dos anos, né? Porque não é só um festival, é dando condições para que eles façam isso continuamente. Eu acho muito bacana essa parte que você falou da cultura de Campinas, que eu sinto também que ela é extremamente centralizada, né? É só para o centro, sendo que a periferia também precisa dessa cultura, precisa desse acesso, ou precisa que vá até eles, né? Já fazendo uma chamada, não sei que dia vai ao ar, mas procurem saber sobre, porque todo ano tem. A gente tem esse ano a terceira Afrovirada Cultural, tá? Aqui de Campinas. Eu estou participando lá na parte de redes sociais do documentário, que eles também montaram um documentário. É um projeto sensacional, assim, que junta todo mundo e vocês têm que participar. Ou talvez lá na feira, ou talvez como artista. Então, sempre até procurar saber sobre esses assuntos para que vocês consigam fazer parte e se aquilombar, né? Ai, ótimo. E trazer mais cultura pra gente. Eu soube desse festival, achei sensacional, fantástico. É junto com o pessoal da Rota Afro também. Isso aqui mesmo, de Campinas. exatamente. Estão lançando um documentário, estão fazendo a Rota Afro. E assim, o que eu sinto, né, sobre a cultura, independente de como se fala, de ter... Tô buscando uma palavra, mas independente de ter estrutura, né, financeira, emocional, que todos os profissionais precisam, a cultura acontece. Então, se tem gente fazendo um trabalho de qualidade desse tamanho, com quase nada, se a gente potencializar isso, igual você falou que você entrou para poder abrir caminhos, é muito gigante, né? Muito possível, né? A gente tem um Afromix também, que é um grande festival. Eu participo todo ano. São 2 produtores também negros aqui da cidade. Sim. Que fazem esse movimento de trazer essa cultura, mostrar essa cultura apagada, invisibilizada. Então, assim, a gente tem que dar condições para os produtores que já estão fazendo esse evento. Na raça, né? Na raça. A gente tem que dar condição para isso acontecer. E é o município que faz isso. E é os agentes políticos que fazem isso. Então, a gente precisa ter pessoas representantes lá que entendam a cultura como ela precisa ser, né, entendida. Sim. Não só deixar como um evento ou outro ali. A própria Estação Cultura, que é um espaço que aloca grandes eventos aqui para a cidade, eventos públicos, precisa de revitalização. Sim. É um espaço que está abandonado, é um espaço do povo, né? Então precisa de investimento. E isso precisa ser cobrado. A gente precisa de um espaço que aloca em grandes eventos, mas que tenham condições também de se fazer, né? Então, são críticas que eu coloco, porque eu já fui produtora cultural também, fiz feiras. Você fez esse caminho, né? Agora é o inverso. É isso que eu falei, vai surgindo, eu vou falando aos poucos, mas eu fui produtora cultural, eu fiz uma feira, a Feira Mística aqui na cidade de Campinas, uma das primeiras, antes de chegar outros produtores de São Paulo de fora. Mas foi uma grande dificuldade. Primeiro, para você encontrar uma pessoa para conversar, para ver como que vai fazer, com todo o projetinho lá, que você vai com toda a boa intenção de se fazer.
é difícil, você tem que procurar alguém que vai te indicar, alguém que vai falar um caminho. E não tem que ser assim, Não né? deveria. Ele tem que ter um caminho mais Prático, fácil, né? mais prático, mais possível, de fomento, de fato, os produtores daqui, da região. Tudo bem que a gente tem que trazer e continuar isso fazendo. Mas como se faz, né? Isso, se a pessoa nunca fez? Quais Sim. são os caminhos? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, produzido dentro das políticas públicas. Então, é uma luta que eu continuo em campanha e eu acho que a gente precisa fazer aqui na cidade de Campinas isso, potencializar esses grandes eventos que trazem gente de todo lado, né? Sim. E é muito E bom. acho que é uma coisa muito bacana de se entender, assim, que eu acho que não chega para as pessoas no comum, é o seguinte: quando a gente faz cultura, quando você faz um show, quando você faz uma apresentação teatral, toda a sociedade ganha. É uma rede ao redor, é a Isso. costureira, é o moço do cachorro-quente, é a tia da limpeza, todo mundo ali circula, né? Tá E gerando emprego. a gente tem a impressão, ou normalmente o senso comum, é que não, os artistas só estão recebendo, não. Tem uma equipe de produção, tem uma equipe de montagem, tem uma equipe de som, tem uma equipe de luz. Então, isso Exato. acho que precisa chegar, né, pra gente entender. E outra, movimenta o Economia. dinheiro, a economia aqui na região, né? Isso. O que faz a gente melhorar, né? E aí é bom colocar que nós já temos grandes eventos sendo realizados com muita força, com muita competência de produtores que tentam mobilizar essas questões, enquanto eles tentam discutir questões que já foram banidas daqui, como, por exemplo, eu sou contra o rodeio. Sim, eu vi. É um evento. Eu dei uma pesquisadinha e eu achei muito bacana. Sou contra, mas eles usam justamente esse fato de vai mobilizar emprego, vai gerar emprego, vai gerar... Como mobilizar de outros formatos, né? Exatamente. Então, peraí. Vocês querem criar um evento que tortura animal para poder falar que vai produzir, gerar emprego, quando na verdade já tem diversos produtores aí que só estão precisando de uma oportunidade para criar e eventos que trazem muita gente, né? Diga-se de passagem, porque o Afromix é um evento que traz bastante gente. O evento que vocês estão fazendo agora é a segunda edição, né? A terceira edição Terceira agora. edição, que fomenta muita gente, que traz muita gente. E não tem ninguém interessado. Então, peraí. Então, nós essa vamos não entender. é, né? Vamos Não entender. é o foco. Essa narrativa tá um pouco estranha, né? Vocês estão com grandes empresas, investimento. Então, vocês estão com interesse financeiro para além dos trabalhadores. Então, são questões que precisam ser colocadas, assim, e explicadas, né? Eu fiquei com uma dúvida muito grande, Jaque. Qual que foi a sensação quando te chamaram, assim, para fazer parte da política real oficial? E você falou assim, e agora? Tipo, você estava segura que você ia fazer? Você sentiu algum medo? Como que foi isso para você? Então, é um mix, né, de sentimento. Primeiro porque eu sou trabalhadora. Eu sou mãe. E a gente não tem apadrinhamentos políticos, a gente não tem pessoas falando vai lá e fica tranquila que aqui a sua vida vai correr e vai continuar porque eu tô bancando. Não tem. Então, assim, eu tive que fazer um cálculo muito, muito, muito grande, assim, porque eu tive que, né, você tem que sair do emprego para poder entrar nessa luta. E aí foi um cálculo, eu falei, poxa, será que... Mas ao mesmo tempo eu falei, mas é necessário. Então foi esse sentimento, sabe? Esse sentimento de ser necessário, mas... Mano, peraí, né? Você sabe que você tem sua casa, você tem seus filhos, você tem todas essas questões. E aí? Então, são passos que a gente dá incerteza para algumas áreas, porque eu tenho certeza que a gente precisa ocupar para fazer a mobilização e fazer a diferença, só que a gente precisa de estrutura, que aí a gente entra em outro lugar. A gente precisa de estrutura, não basta só o sonho, a gente precisa entender que pessoas políticas precisam, que tem essa intenção de fazer a diferença, precisa de um incentivo e precisa de pessoas lutando. Sonho não enche barriga, né? Exatamente. A gente precisa principalmente da gente que vem já de um lugar de muitas diferenças. Não é filho do fulano, porque tem muito desse, né? Que parece hereditário. Se a pessoa sai, o pai sai, entra o filho sai, né? Fala, gente, não é político, é hereditário, né? Virou o que é? Então a gente precisa de uma condição de fato
E aí você entra em outro lugar, né? Que daí as pessoas pensam, mas precisa fazer condições para ter a paridade de pessoas, mais mulheres na chapa, precisa disso, mas precisa dar de fato condições para que essas candidaturas sejam candidaturas com condições de chegar até lá. Exatamente. É a vaga na faculdade sem a estrutura para acessar a faculdade todos os dias. Exatamente. Famoso, Sim. famoso esqueminha. Mas você entrou já sabendo dessa realidade. Tem gente que não, que só... Isso. Que legal, uma oportunidade para mim, vou. Isso. Mas não é assim que funciona. Com você não funcionou. Não é assim que funciona, porque política, e como eu falo, são pessoas que estão ali hereditárias, já estão há muito tempo, e com estrutura financeira, estrutura, né, de política e de conhecimento. Emocional também, né, que é extremamente importante. Exato, então a gente tem que entender essas questões para poder, de fato, avançar do campo progressista, que é o meu, de fato avançar. A gente precisa dar condições para que mulheres negras, de fato, consigam chegar nessas posições adequadamente, de posições de poder. De decisão, né? Adequadamente. Então, ainda assim, nós precisamos avançar muito e muito nesse sentido. Jaque, a sua experiência como jornalista, ela moldou a sua proposta política? E como foi esse seu contato com o público? Eu sempre gostei. Nasci pra ser famosa. Eu sempre gostei de conversar e comunicar. Eu acho legal a conversa, o diálogo, por mais duro que seja, né? Hoje falam em conversas difíceis que as pessoas têm, elas são necessárias, porque senão a gente não avança. A gente teve uma polarização política muito grande por conta desses posicionamentos, Bolsonaro e Lula. A gente teve essa questão, um racha, né? Sociedade como um todo, porque eu não vou falar com você porque você não está de acordo com aquilo e eu não vou falar com você. E isso passa pela comunicação. Por que não falar? A gente precisa falar com todo mundo. Sim. E a gente precisa comunicar, porque a política é um bem para todos. E como se faz isso? Comunicando. Então, eu sempre gostei de comunicar, eu sempre gostei de conversar, e para mim isso não foi uma questão grande, não. Eu sempre acho até que a gente cresce muito com os contatos, andando mais e conhecendo pessoas e tendo essas conexões. Então, para mim, é bem legal, assim, é uma riqueza mesmo. Então, você está no lugar certo. Eu gosto. Extremamente confortável. Eu ia te perguntar sobre algum momento que te marcou, assim, na política. Talvez alguma pessoa que chegou conversando, alguma situação que você viu, algo que ficou marcado, assim, que você falou assim, poxa, se eu não tivesse na política, talvez eu não teria essa visão sobre isso. Eu não sei se eu não teria, mas o que me deixou, assim, muito feliz, assim, foram as conversas, os contatos, assim, que você ia, porque a Campinas esconde muitas desigualdades, tá? A gente tem um lugar muito miserável a palavra. E você vê as pessoas com o contato e o olhar e a esperança e conversando com você e acreditando. Eu acho que essa vontade de fazer a diferença, a vontade de conversar e vontade ainda o sonho, sabe? O sonho não morrer e passar isso pro outro. E eu acho que isso me fez muito feliz, assim, contente, não com a condição, obviamente, mas assim, de ver o quanto as pessoas acreditam, sim, que é possível e que estão dispostas a fazer essa conexão, estão dispostas a conversar com a gente, a olhar no olho e fazer essa mobilização. Então, acho que foi o amor, assim, que eu recebi mesmo das pessoas, num ponto de vista geral, por mais doido que seja, né? Não tive tanto haters, assim, pessoas xingando, assim, um ou outro, etc., uma situação. Mas como você já está nesse modo operandi, entendendo, né, da situação, mas eu fiquei muito feliz, assim, com o carinho, o afeto e as pessoas. Foram 20 dias? 45 dias de campanha. Não sei de onde eu tirei os 20. Mas foram 40 dias. Você rodou Campinas inteiro? Rodei Campinas inteiro. Tentei rodar Campinas inteira. Aí que entra, né, a questão do orçamento, porque Campinas é grande e a gente tem que ter perna para isso, né? Para conseguir ir, chegar a todos os lugares. Eu contei muito com voluntários que trabalharam junto comigo, amigos que também estão nessa mesma corrida, que acreditam na mudança, na mobilização. Então, como replicadores, né? Às vezes não
não conseguia, mas eles estavam lá e faziam essas conexões. A gente usou muito WhatsApp, vídeo, e fui muito em território, muito mesmo, assim, diante das condições que eu tinha, mas foi feita essa movimentação conjunta e coletiva para poder chegar em Mas não é quase difícil, toda a cidade de Campinas. e não é difícil mapear Campinas, né? Para chegar aos pontos que você quer. Porque você não vai visitar um lugar e pensar, vou fazer o que ali que não faz sentido eu ir naquele lugar. Mas eu acho que, assim, principalmente a periferia, que foi o que você mesmo comentou, de, assim, da pessoa olhar para você e falar assim, caramba, agora eu vejo a esperança. Isso. Então eu vou apostar, talvez ela possa mudar esse meu cenário, essa minha bolha, sabe, é isso tudo que me cerca. Então eu acho que vale muito a pena o candidato ir até o local e mostrar que realmente ele está vivo, que ele existe, que ele E não é forças. Só de 4 em 4 anos, né? Que era bastante das queixas, né? A pessoa, todo ano, 4 anos, vocês aparecem aqui. Eu falei, gente, se foi alguém que apareceu, não fui eu. Porque é a minha primeira vez. É a minha primeira vez. Eu tenho licença poética aqui. Muito bem. Mas, assim, é necessário, é primordial. É vereador. Sim. Você cuida do quê? O que você faz? Você fiscaliza o prefeito e você cuida da sua cidade. O vereador que não sai, que fica no gabinete, ele não tá fazendo nada disso. Sim. Você entendeu? Então você tem que sim andar o território, e não é só em período eleitoral. Você tem que rodar o território sempre. Andar, conhecer as pessoas. Muito da questão, assim, que eu falava para as pessoas, gente, eu sou da periferia, sabe? Porque acontece, muito turista político, coloco assim. Pessoas que moram em regiões confortáveis, Swiss Park, Alphaville, daí os 4 anos aparecem lá na periferia para falar, oi, cheguei, e aí, eu preciso do seu voto. Ai, sabe, aquele dia eu... Então, assim, não é assim que se faz política, não é uma política que eu acredito. A gente se faz política no dia a dia, conversando com as pessoas, porque é justamente isso. Não é só a pessoa olhar lá no 4 anos, depositar esse voto de esperança, e depois eu falar, não, obrigada, aqui o gabinete está com ar-condicionado, tá bem gostosinho, vou ficar aqui porque eu vou andar na rua. A política se faz na rua. Sim. O político tem que estar na rua, pro bem e pro mal, né? Porque você não vai ouvir toda hora coisa que você quer. Eu vou passar fazer um carinho nele. Não, você vai ouvir coisas que você talvez não esteja confortável, de acordo, mas você tem que ouvir, porque é por isso que você está lá, você é um representante do povo. É a voz da sociedade. Né? Exatamente. Então, você tem que fazer esse contato contínuo com a periferia, com as pessoas, e isso eu tô fazendo independente de ter ganhado ou não. Tô voltando nos lugares porque muitos deles falaram assim, olha, eu falei, independente se eu vou ganhar ou não, eu vou voltar aqui para conversar com vocês, porque se eu, mesmo não estando lá seria muito mais fácil, porque conseguiria fazer muito mais. Mas vou levar todas as questões, sim, que eu vim falando durante a minha campanha. Eu vou cobrar, vou falar com as pessoas que estão lá e fazer o que é possível dentro da minha competência agora. E para você também é um aprendizado. Política, né? sim. Você aprender com as pessoas no real, entendeu? Na vida real, de como é a vida dela e do que ela precisa. Exato. Isso é muito legal. Acho que é até um poder, né? Como jornalista, comunicadora, você entender ali, acho que sentir também, né? O que as pessoas querem, o que elas precisam. Às vezes elas entendem que não existe essa possibilidade, essa grande mudança, mas só de estar sendo acompanhada já é um carinho. Ainda mais, eu falo também, vindo de um lugar que o acesso era bem precário e, tipo, de a gente lembrar que o político aparecia no Natal para dar panetone. Então, assim, era, sabe, esse tipo de situação. Outra coisa que eu ia... Isso, Brasília. Brasília, verdade. Cidade dos políticos. Exatamente. Ainda, né? Cidade dos hotel. O que deveria ser diferente, né? Exatamente. Hotel de político. Que bairro que era mesmo? Lá eu fico em Riacho Fundo do 2. Riacho Fundo do 2. Meu Deus. E Brasília é outra cidade, né? Que esconde extremamente desigualdades, né? Eu fui lá, tem o plano piloto, que é tudo lindo, né? Tudo perfeito. Tudo... Todas as casas têm piscina. E aí que muitos dos políticos que moram lá, né? Diga-se de passagem. Não são casas, são mansões. Você consegue ver. Tem isso também, né? E depois, quando você pega a pista e você anda uns bons quilômetros pra lá, você vê que a coisa o buraco é mais embaixo. É isso mesmo. É estranho, né? Ver essa realidade. É muito estranho. Mas assim, é que a gente vê uma diferença que pra gente tá distante. A gente fica impactado. Mas o contrário não existe. A pessoa vê algo que é, tipo, pobre, e você, daí. Eu não preciso disso. É a regra, né?
acho que é muito difícil para as pessoas que vivem os privilégios e sabem que estão vivendo privilégio abrir mão disso, né? Então, eles fazem parte desse contexto para continuar essas desigualdades. Cada vez vai chegando um pouquinho mais para lá, porque tá incomodando o meu, sabe, a minha visão aqui. Sim. Então, vamos colocar um pouquinho mais para lá. Então, eu falo que é um projeto. As pessoas vão chegando mais para lá, não porque elas querem, mas porque é um projeto de fazer esse processo de ir empurrando as pessoas para regiões periféricas, enquanto a gente traz qualidade para cá, a gente coloca mais orçamento na região central, a gente coloca uma academia no Taquaral, Mais transporte, a gente né? coloca transporte com ar-condicionado para o Cambuí, e a gente não faz nada para lá, onde de fato gera muito dinheiro para o Campo Grande, onde as pessoas tomam mais ônibus, onde as pessoas utilizam mais o transporte público. Então, é complicado. E a gente só vai mudar isso quando a gente fazer essa mudança de colocar pessoas que representam, de fato, a periferia, que vivem o dia a dia da periferia. É Maria Carolina de Jesus, né? Isso. Que se a pessoa não passou fome, tô parafraseando, gente, pelo amor de Deus, que ela não é, como se fala, competente, que ela não entende a dor e a necessidade de quem passa fome, né? Isso. Ela fala que os políticos precisam, que a pessoa está capacitada a partir do momento que ela passou fome. E aí é muito essa trajetória, né? De vir da periferia, de vir acessando a faculdade, de vir acessando outros locais. Uma coisa muito legal que eu achei, você contando a sua história, que é muito legal ser exemplo para comunidade, para todo mundo, mas ser exemplo em casa, eu acho que isso é muito grande, né? Muito. Tipo, para sua pequenininha, para o seu filho também, tipo, eu acho que isso é muito grande, acho que isso é muito significativo, ainda mais a gente dentro da nossa família, sabendo como que foi, toda a trajetória da nossa mãe, da nossa avó. Conseguir acessar, eu acho que já é muito mágico, mas conseguir ser exemplo para quem tá ali é uma coisa assim que... Nossa, eles vibravam, assim. Quando eu cheguei, e aí eu falei, você, candidata minha avó, eu não acredito que ela tá com quase 90 anos. E ela ficou muito feliz, muito orgulhosa, né? Orgulho Porque eu acho da que também avó. passa essa história que eu contei aqui na cabeça dela, né? Poxa vida, eu tava lá até então, Imagina. limpando o ladrilho dessas pessoas. Meu Deus do céu. Fazendo Imagina. essa exploração trabalhista, né? E agora a minha neta tá lá. Tomadora de decisão. Tá né? tomando Que decisão. orgulho, né? Nossa, ela ficou muito feliz, assim, foi uma alegria familiar, assim. E Sim. eu contei muito com eles, muito durante toda Manda um a beijinho pra sua avó. um beijo, vó, maravilhosa, um beijo pra minha mãe também, que me ajudou muito durante essa corrida eleitoral, que foram pra rua mesmo, assim. Minha avó gravou um vídeo, obviamente não foi pra rua, porque, né, não dá mais, mas eles fizeram um react, a gente fez um react e acabei nem subindo isso pro Instagram, mas de uma foto onde tava eu bebê, minha avó e as Eu minhas acho que eu vi tias. Eu acho que eu vi isso. Eu cheguei a fazer Sim. com os lenços e toda essa questão, e eu pequenininha. E aí a gente fez um react com Gente, que ela legal. agora e toda essa luta até chegar até aqui. Essa família é tudo, né, gente? Não, Meu sensacional. Deus do céu. Um beijo pra avó também, que ele nem conhece. Já, Um beijo pra avó mesmo. já tô... Nossa, família é tudo. Sou apaixonado por família. Sou apaixonado por tudo, na verdade, né? Mas família Você lindo. contando da sua avó, eu não tive vó. E eu falo pro meu filho, beijo, filho, papai te ama. Mas eu falo assim, aproveita a sua avó. Vai pra casa da sua avó, dorme na casa da sua avó. Perturba a Sabe, avó. perturba Vó é a pra sua ser avó, perturbada, entendeu? pra Porque pedir dinheiro. eu não tive. E você falando, assim, quando alguém fala de vó, eu falo, meu Deus, eu queria tanto ter uma avó. Sim. Demais. E Sim. eu imagino a sua avó, o orgulho todo que ela tem de você contando essa história. Cara, Ficou que legal. muito feliz. Porque é isso, né? É uma história, acho que passa na cabeça e toda essa dificuldade, que não tem que ser assim. Então a luta é essa, não tem que ser mais assim. Não. Por que tem que ser tão difícil, gente? Não pode ser mais tão difícil assim. Não deve, não pode, e a gente precisa ter mais vozes cada vez mais fortes, né? Vozes a gente tem, mas cada vez mais forte e coletiva, entoando essa mesma luta, esse mesmo tom, que é não queremos Legal. mais que seja tão difícil. E não pode, aceitamos, não né? aceitamos mais. Não aceitamos. A gente mudou um pouco de assunto e eu tava com uma pergunta pra te fazer. Sim. Eu tava pronto pra fazer uma pergunta e a gente mudou o assunto. Eu não sei se eu devo voltar na pergunta, mas eu vou voltar em uma pergunta polêmica, uma fala polêmica. Na sua campanha, você falou muito da ponte pra cá. Isso.
E eu queria que você falasse de onde surgiu essa ideia de usar essa frase. Porque muita gente não conhece. Eu uso, eu sei de onde vem, mas muita gente não sabe e provavelmente ficou boiando na história. Falou, cara, o que ela tá querendo dizer com isso? Tiveram muitas pessoas que questionaram, mas que, até eu brinquei, né, um vídeo, mas que diacho de ponte é essa? Por quê? A gente tinha uma história, né, de Campinas, como eu coloquei aqui, que foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão, e a gente tem também os oligarcas de Campinas, que eu até coloquei, expliquei e fiz uma pequena explicação. Por quê? Eles acreditavam que Campinas acabava na ponte da Anhanguera. Sim. E eu, grande amante de Racionais que sou, falei, putz, né, vamos fazer uma questão, uma conversa, porque a música do Racionais também fala sobre as desigualdades e toda essa questão. E eles acreditavam, então, que acabava ali. Então, políticas públicas era pensada daqui para cá, para de lá para cá. Exatamente. Mas isso é passado. Não é passado. Não. Isso continua. É o mesmo pensamento. Acredita-se que a Campinas acaba ali. Você pode ver, a questão que a gente está falando de Brasília, né? Tem uma ponte que acaba ali as políticas públicas, de lá para lá é tudo... ali tá bom, hein? É um trabalho muito mal feito. Sim. Então, a gente precisa reforçar essa história, porque toda história tem... A cidade tem uma história, e a da ponte para cá é essa. Acreditava-se, sim, que a cidade acabava ali. E por isso a gente luta para acabar com as desigualdades. A gente precisa falar, a cidade é grande, expandiu, e até brincava, né? Eu falava da ponte da Anhanguera, mas agora é qualquer ponte. A ponte vai chegando cada vez mais para lá. A ponte vai chegando, né? Então, só olhar na cidade de Campinas, você vai no satélite Íris, que eu falei, tem ruas de políticos asfaltadas, se pular uma rua para trás, o córrego aberto, falta de saneamento básico, enfim. Então, são questões de desigualdade que estão postas no dia a dia, gente. É só sair, rodar um pouquinho a cidade de Campinas, você vai ver. Você vai que entender. Tá você vai entender o que é da ponte para cá. Que legal. Humanizando, né? As pessoas que estão lá da ponte. Para lá da ponte, qual a situação que tá. E aí foi uma coisa que eu trouxe também para o próprio programa eleitoral, falei sobre isso. E reforço, a gente precisa, sim, ter políticas públicas pensadas para além da ponte e pensada para todos. Então, essa é a minha luta. Além de Racionais, você ouve o que mais? Eu gosto muito de Lineker. Perfeito. Não tem como. Beijo, Lineker. Eu sei que você vai assistir. Que legal. Adoro Lineker, eu gosto de samba, bastante pagode, gosto de pagode, mas a MPB, a nova MPB, adoro, de coração, escuto bastante. Muito assim. bom. E o que você lê? Eu leio muito sobre Bell Hooks, adoro. Eu vi seu artigo, maravilhoso. Bell Hooks, Sueli Carneiro, que é também uma pessoa que trouxe bastante para mim a construção do meu mestrado. Gosto de Grada Quilomba, que pensa o racismo, a partir da fala, que também li bastante, leio bastante. Adoro os escritores modernos também que escrevem sobre essa relação. Gosto de afrofuturismo, sci-fi, adoro pensar essa relação também do sci-fi, o futuro e essa relação. Então eu gosto assim, eu sou da realidade do dia a dia, mas adoro ficção científica também. E eu acho que ela ajuda a gente a construir mundos que a gente já está vivendo, mas que a gente consegue visualizar e falar, olha, se a gente não pensar agora e fazer diferente, no futuro vai ser assim. Então, gosto muito. Eu acho legal que assim, eu consigo ilustrar algo que eu sempre tentei falar para todo mundo, e você me falando agora de tudo isso que você lê, eu consigo ilustrar algo que eu sempre falo para muita gente. Quando você fala que você vai dar o direito de fala para a pessoa, e todo mundo tem o direito de fala. Sim. Só que é diferente de você dar o poder da fala para a pessoa. Porque quando a pessoa tem o poder de fala e aí você dá o direito, aí ela deslancha. Exato. Então é diferente quando você fala assim, ó, te dou o direito de fala, mas a pessoa não tem o poder de falar. E você, como uma mulher preta, você sabe tudo, você ainda lê sobre, você já tem o poder da fala. E você lê muito sobre, então você se empodera ainda muito mais para você ter o direito da fala. E muitas vezes a gente dá o direito da fala para outra pessoa, mas ela não tem poder nenhum, ela não sabe nem o que ela está falando. Isso é difícil, e eu lembro que uma vez quando eu comentei isso, algumas pessoas me criticaram,
E eu até usei minha esposa é branca. Beijo, amor, te amo. Mas eu usei até uma fala, porque assim, às vezes ela é branca e ela tava falando sobre defender uma mulher que era preta. Ela falou assim, eu vou lá falar, tal, não sei o quê. Eu falei, não, você pode falar, mas você sabe o que você vai falar? E aí se de repente uma pessoa chega e fala assim, mas você tá falando que você é branca? Aí a pessoa, ela desaba, ela fala assim, verdade. Entendeu? Se Então, for assim, uma boa pessoa, minimamente consciente, agora, né? quando você dá o poder para ela, independente se ela é branca, se ela é preta, você dá o poder para ela e fala assim, agora fala alguma coisa então. A pessoa fala, não, pera lá. Entendeu? Então deixa que eu falo. Então eu acho que assim, existe uma grande diferença entre dar o direito de fala e o poder da fala. Então eu acho que as pessoas precisam sim aprender mais, sabe? Conhecer mais, saber o que é. E não chegar e falar, mas eu não sabia, mas eu não sei. Aí agora, o que eu faço? Aí agora, o que eu falo? Entendeu? Eu até estava comentando que eu assisti uma série agora, Colin, e ele fala muito dos gatilhos do racismo que o branco não vê. E aí tem muitas questões. É uma série, tem na Netflix, e aí ela dá uns gatilhos de alguns racismos, sabe? Algumas falas racistas, algumas atitudes racistas que o branco não percebe. Ele não percebe. Ele vai falar assim, mas tipo, eu não vi. E a gente sabe o que é. Você na hora fala assim, caramba, não é possível. Não é possível que isso E tá aí que acontecendo. entra a questão, né? Quando a gente fala de racismo, a gente tem automaticamente, né, a responsabilidade que se coloca recai sempre contra a pessoa preta. Mas quando a gente fala de um racismo que foi implementado há muito tempo dentro do sistema escravocrata, até a chegada até aqui, as pessoas brancas precisam sim se responsabilizar e precisam sim se inteirar daquilo que estão fazendo. Então eu falo assim, você não precisa falar como uma pessoa negra, Sim. mas você precisa falar como um branco que está dentro de um sistema que está te favorecendo e que, de certa forma, está fazendo com que outras pessoas sejam oprimidas. Então, você precisa, sim, ter fala, mas não falar para o outro, mas falar sobre você e essa sua experiência agora, nesse novo momento, né? Como você colocou, que você está percebendo esse impacto das questões sociais, da sua sociabilidade, da forma com que você está na sociedade sobre o outro, e como você vai trabalhar isso. Então é importante, porque por muito tempo eu achou que os negros falam do racismo, a gente não vai falar porque não é uma questão. Não, vocês não têm que falar como negros, mas vocês têm que falar como pessoas brancas que se favorecem do racismo, que estão dentro de um sistema que estão fazendo com que outras pessoas sejam oprimidas. Então vocês precisam se responsabilizar, saber mais e falar quanto à branquitude. Sim. Que é uma questão contra, né, ser branco na sociedade, que é uma pessoa branca na sociedade, qual que é o meu papel? E não ficar olhando as pessoas negras e apontando lá ou falando, não. Você tem que falar com uma pessoa branca que, né, tá dentro desse sistema e contrapor isso, e a gente precisa fazer isso coletivamente. Sim. Coletivo é muito importante, né? É muito importante. É importante que seja feito isso, porque o processo de leitura meu também não chega rápido. Ele demorou para chegar. Até eu chegar em nomes de intelectuais negras, eu fui fazer isso só na universidade. Por quê? Porque até então, nenhum professor falava sobre escritores negros, sobre as intelectuais negras. Então, a gente acaba, por muito tempo, perdendo, né, esse contato importante, necessário, que a gente só vai acabar tendo lá mais para frente e tendo esses questionamentos e perguntando, mas por que eu nunca ouvi falar de Sueli Carneiro? Por que eu nunca ouvi falar de Jamila Ribeiro, mas ela é mais moderna, mas de outras questões, Carolina Maria de Jesus, como foi colocado? Por que eu nunca ouvi falar sobre essas pessoas? Elas estavam aí fazendo, escrevendo, e por que não? Então, você entende que o buraco é mais embaixo, né? O buraco é bem mais embaixo. Então, por isso que as pessoas brancas precisam se responsabilizar e falar por elas. Sim. Olha, estamos num lugar de privilégio, sim. Por que não tem pessoas negras fazer aquela questão do pescoço que a gente fala, né? Aquela do olhar na sala e falar, por que não tem pessoas negras aqui? Qual que é o meu papel? Por que quanto contratante, eu não chamo pessoas negras para trabalhar? Então, esses questionamentos precisam ser feitos por eles. E não tomar uma posição, né? Como você falou, sobre a outra pessoa ou falar por ela, mas falar sobre as suas próprias responsabilidades. Legal, Jaque, muito bom. Jaque, e daqui para frente, como é que você vai dar continuidade em relação aos projetos sociais em Campinas, na periferia? Como é que você vai continuar com isso?
Primeiro, eu continuo com esse projeto meu que eu já fazia, do jornalismo comunitário, pretendo fazer ele crescer, fazer ele se tornar maior, com novos voluntários, com novos jornalistas também, para que a gente possa chegar em outros territórios. Como foi colocado, Campinas é muito grande. Continuo fazendo esse trabalho também de ouvir a população e, com isso, levar para os lugares necessários para a gente poder fazer essas mobilizações e, de fato, conseguir construir alguma coisa, né, possível. Então, continuo fazendo a política dessa forma, conversando com o povo, falando com a população, ouvindo, levando, me juntando a movimentos sociais, que eu já faço parte, e não pode parar. Nenhum passo atrás, só para frente. Posso fazer mais uma pergunta para a gente encerrar? Com certeza, você pode fazer uma pergunta. Então, eu queria pedir para você um conselho para as meninas negras, sabe? Sim. Estão iniciando, acho que é isso. Eu acho que a gente tem que continuar sendo o que nós somos como mulheres fortes, potentes, e a gente precisa se unir cada vez mais para que a gente consiga fazer as mobilizações necessárias, continuar sonhando, continuar criando essa força, essa semente, colocando essa semente para que a gente veja as nossas crianças pretas se inspirando para que a gente chegue até lá. E que a gente pode mais, sempre mais, e que nós somos incríveis, é isso. Nós somos incríveis e merecemos ocupar posições de poder, merecemos e devemos, porque não existe mobilização que não tiveram mulheres negras lá fazendo essa bagunça na base. Bagunça não, mas esse movimento na base. Sim. Então, assim, a gente precisa agora colocar essas mulheres negras em lugares de poder para que a gente tenha, de fato, mobilizações acontecendo e lembrando sempre de um coletivo, que eu falo, não é só ter a representação, precisamos de pessoas responsáveis e com essa bagagem e entendimento da luta coletiva que nunca foi sozinha, a gente sempre esteve juntas e fazer isso para avançar. Legal. Eu entendo que assim, a campanha foi esse ano, daqui 4 anos tem mais campanha, mas não é assim que funciona. Não é. Como que é o seu planejamento daqui para frente? Você tem que continuar fazendo essas movimentações, até mesmo porque foram 958 votos, são 958 pessoas que depositaram esse voto de esperança. Então, continuar mobilizando essa base, falando com eles, dialogando com essas pessoas, para que a gente faça esse trabalho e chegue em 2028 cada vez mais forte, né? Entendendo que é possível replicar, aumentar, e essa luta ela depende muito das pessoas, dessas pessoas que estão junto comigo, e fazer isso. Obviamente a gente não pode fazer campanha, né? Porque é só quando tem, né? Mas a gente continua fazendo esse trabalho social, essa política popular, trazendo as pessoas para próximo, para perto, conversando e pensando no futuro, em 2028, que a gente alcance esse lugar. Então, 2028... Tamo aí. Que legal. E como é que você se vê em 2028? Em 2020... Você consegue imaginar? Em 2028 eu vou estar assim. Ai, não sei, não consigo. Apesar de gostar, né, do futurismo e pensar o futuro, eu acho que ele é mais forte. Mais forte. Sim. Porque a gente vai aprendendo e essa força vai acontecendo. Para esse ano, você se preparou quanto tempo? 45 dias, porque eu tive que sair do emprego, né? Que foi mas assim, você pensou assim, sei lá, o ano passado você pensou, vou me candidatar, ou não? Não. Foi de quanto tempo até? Não, porque eu estava lá no mandato, estava trabalhando com a comunicação, até então não tinha... É lógico que a gente pensa em ocupar, estando no mandato. Sim. É uma questão que surge, né? Perdão. Mas... não era uma questão, já era algo, não, você vai vir ano que vem e vai fazer, não era. Não, então isso que eu quis dizer, então assim, você não teve tempo para se preparar, só que agora você tem 4 anos para se preparar, então por isso foi exatamente o que você falou, muito mais forte, eu também acredito nisso. Isso. Já que potência, eu acho, a sua campanha. Olha, já vamos conversando e tendo esses insights, né, que a gente precisa ter cada vez força. Eu tenho companheiras de lutas assim que também estão nessa movimentação e que eu acho que
se entenderam também esse processo, porque muitas delas chegaram junto comigo nessa construção de pensar a vereança, mas que vamos caminhando e acreditando que vamos estar muito mais fortes, sim, com certeza, com o povo, com as pessoas junto comigo, e sempre com esse pé no chão. Acreditar que é possível, né? Acreditar que é possível. Você falou das conexões, conexão cultural, é isso, né? Conexão Cultural. Tá. Era um projeto meu, Conexão Cultural. Mas isso você vai conseguir levar adiante. Vou. Independente de não ter entrado. Entrando, tem umas questões mais práticas falando, né? A gente tem emenda impositivas, tem formas de viabilizar, de ajudar os produtores de uma forma mais enfática, mas estando agora aqui com contatos com outras pessoas que têm o mesmo interesse, vou cobrar que tenhamos, sim, esses contatos. Tem mesmo uma grande parceira, América, que fez a minha música, até mandar um grande abraço para ela, junto comigo, o meu jingle, que foi uma música muito incrível, junto com o DJ Magrelo também, que produz funk aqui na cidade de Campinas. São pessoas que continuo fazendo junto com eles esse trabalho e criando agora como pessoa política, né? Sim. Contando com outras pessoas para poder, de fato, fazer esse movimento cultural acontecer. Então você está envolvida com tudo isso. Sim. Legal. E aí? 2028 vem forte, verdade. Com certeza. Eu ia perguntar sobre o seu livro. Como que foi escrever, como que foi lançar e qual que é o sentimento pós? Olha, foi muito emocionante o livro. Foi muito emocionante, porque esse livro eu escrevi em conjunto, pensando na divulgação científica e cultural, né, dos 16 anos do LabJOR, que foi onde eu fiz, e faz parte do que eu construí com o meu mestrado. A ideia é fazer um livro meu agora mesmo, desse trabalho que eu fiz, das trajetórias jornalísticas das mulheres negras. E eu tô muito... E aí depende também, né, de contato, até falar aqui, aproveitar o espaço, falar as produtoras aí, pra gente poder viabilizar essa escrita do livro, mas essa escrita pra mim, a hora que eu vi o livro físico, eu peguei em mãos, e uma escrita minha que... Nossa, foi muito emocionante, necessário, a gente sabe que o livro, ele fica aí, reverbera, né? Sim. Então, acho que a palavra é emocionante. Vamos escrever junto. Então tá vindo o segundo Não, livro vamos escrever. aí. Existe a Lei Rouanet aí para ajudar Entre em a gente. contato. Fazer a inscrição já. Sim. Proponente de um sim. livro. Não, vamos conversar. Vamos, A gente fala disso. E aí, Luísa? Acho que da minha parte é isso. Que legal. Jaque, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Eu saio daqui hoje ainda mais orgulhoso de ter te conhecido. Já me expus aqui, o orgulho que eu tenho, o prazer de ter te conhecido, de ter feito faculdade com você, de tentar fazer outros projetos com você, de te ver na política e me sentir feliz em te ver lá, sabe? Eu acho que felicidade é você estar feliz com o outro, né? Com a alegria do outro. Então, assim, quando eu te vi, eu fiquei muito feliz. E agora eu continuo ainda mais feliz em saber que você tem uma carreira e uma trajetória aí para seguir. E eu confio em você, acredito no seu potencial. E 2028 pode contar comigo, viu? Ai, olha, depois disso, né? É só, assim, alegria. Assim, eu não tenho nem palavras, na verdade, assim, porque... É verdadeiro, né? São conexões Sim. que a gente criou lá atrás, como você disse, sempre criando oportunidades, né? Para além da fala, o Elson sempre me chamou, olha, aqui tem um lugar que eu acho que encaixa com você, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que criar conexões, oportunidades e estar com pessoas que têm essa mesma... acreditam nesse mesmo caminho que o meu, para mim é muito, muito gratificante. Agradeço muito até a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre essa minha experiência política, podendo falar sobre essa minha trajetória, e eu só posso falar para vocês também e vibrar que cada vez mais a cultura social cresça e tenha toda essa abrangência que precisa ter, pensando em cultura. E agradecer muito, Elson, você, o convite, agradecer também o contato, estar aqui com você, poder conversar com você, falar sobre questão da publicidade que a gente conversou um pouquinho antes, e vibrar de Sim. ter pessoas fortes, competentes junto comigo aqui e acreditando em mim. E vamos seguir com potência. Vamos seguir. Muito obrigado, Jaque.
Perdão, não sabia que era pra eu ter despedido. Eu vou fazer agora, Então depois você pode corta esse vídeo. Não, pode falar. Então vamos lá, Jaque. Eu conheci o seu trabalho através do Elcio. Antes eu não tinha contato, até por ser de Hortolândia, então eu estava mais ligada no movimento de lá. Eu venho para cá e aí eu venho para o SESC fazer também produção cultural. Então, quando eu entrei, ele falou assim, Lu, essa aqui é a candidata. E eu fui lá. Eu acho que nós, mulheres negras e pessoas negras, tem uma coisa que é o olhar. A gente se abraça no olhar. E aí, um pouquinho que eu fucei ali no seu Instagram, eu vi as suas propostas de campanha. E aí, eu já super me identifiquei. Porque eu falei assim, ó, não é possível que nós somos muito parecidas, porque as suas propostas para exatamente coisas que aconteceram sempre na minha vida, para mães solteiras, para desenvolvimento da cultura, para auxílio para crianças, para mãe que não tem como deixar a filha, né? Então, o que eu vi ali foi uma mulher negra lutando pelas coisas que a gente sempre luta e às vezes a gente nem se comunica, mas eu acho que se sentir abraçada, sabe? E aí acho que é o olhar, né, que a gente tem. Então, eu queria te agradecer, queria te desejar muita luz, que todos os seus caminhos sejam abertos e falar que a gente também está à disposição aí para 2028 e que eu torço muito por você, porque é uma potência. A mulher é jornalista, a mulher é publicitária, fez rádio, TV, política, Isso aqui só o que eu tô conseguindo lembrar. Mãe, que isso é muito importante. Tá bom? Inúmeras coisas. Uma potência, tá bom? Eu espero que 2028 seja o seu ano. É isso. Nossa, Muito bom. Eu só posso agradecer. Esse podcast, além da gente poder fazer relembrar todo esse processo, né? Poder passar aqui para as pessoas essa informação. Vejo duas pessoas muito potentes, com um interesse de fazer a cultura e fazer essa mobilização com coração. E eu acho que a gente tem que ir em busca disso. A gente tem que ir em busca de pessoas que têm interesse em fazer a mudança, a diferença e reverberar isso com um podcast, com conexões. E só posso agradecer mesmo vocês e poder contar com vocês. E vamos juntos. A gente vai fazer um bom trabalho. Ganha que você ganha, a gente tá ganhando. Que legal. E é isso aí, gente. A gente termina aqui o nosso podcast Cultura Social e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e saudações culturais. Né? Saudações culturais sempre. Um abraço.